Ok, então muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, mais parece um circo mesmo não sendo. Esta vai ser a segunda mensagem à comunidade muçulmana de Portugal. E a anterior eu vou deixar aqui o linkzinho só para vocês clicarem, ou então exploram o canal e veem qual é o vídeo anterior. É simples, não tem nada assim muito complicado. E então, no vídeo anterior eu estava a falar da liberdade. Eu referi a liberdade que Portugal tem, a liberdade religiosa, correto? Sendo que há certos detalhes que a comunidade muçulmana tem que, ou deveria, compreender e entender. É que se eu ou qualquer outra pessoa deste mundo, seja lá qual for o país, for para o Islão, no Islão eles não têm a liberdade religiosa de ser outra coisa qualquer. Eu não posso ser um cristão e criar uma igreja cristã lá. Não posso. Senão o Islão vai-me matar. Ponto. E a comunidade islâmica também vai sentir essa necessidade. Eu não posso ser judeu, não posso ser hindu, taoísta e outra coisa qualquer no mundo. Senão somente o Islão. Então vocês vêm de uma origem altamente discriminatória quanto à liberdade religiosa. Sendo que no Alcorão o próprio livro aponta a liberdade religiosa do Islão como a única condição que, ao haver uma espécie de bloqueio e ou impedimento que a mesma exista, como, lá está, a única razão em que a guerra é algo de útil, que é considerada aceitável. Todas as outras liberdades não estão em causa, mas unicamente liberdade religiosa. E como eu disse também no vídeo anterior, eu não preciso de templos, isto é, mesquitas, igrejas e templos, para falar com Deus. Basta eu falar sozinho, cá para mim. E, portanto, vocês também não precisam, tendo em conta que, lá está, nos últimos séculos, tal como eu disse no vídeo anterior, houve uma guerra que durou mais de 600 anos, isto é, mais de 6 ou 12, naquele caso devia ser mais de 12 ou muito mais gerações, não é? Pessoas que nada tinham a ver com a guerra e que não queriam saber daquilo para nada, porque podiam ser felizes sem andarem-se a matar uns aos outros, em prol dessa necessidade de dominação que as três maiores religiões do mundo, a cristã, a muçulmana e a judaica, têm como comportamento já há vários séculos, que é a necessidade de dominar e de manipular o próximo, a cultura do próximo e as crenças do próximo em prol daquilo que acredita, para ver uma cópia de si e sentir-se melhor. Contudo, Deus não quer nada disso. Ora, e portanto nós temos aqui esta problemática que vocês deveriam também entender. Aqui come-se carne de porco. Logo, se vocês querem ser bem aceitos aqui, o melhor é comerem carne de porco. Ponto. Aqui também se bebe muito vinho. Muito. A malta adora beber vinho até andar a gatinhar e dizer miau e uau e coisas assim do género. Pronto. Resultado. Vocês também deviam fazer o mesmo. Pois, caso qualquer outra pessoa vá para o Islão, vai fazer o mesmo. Vai se adaptar. Vai se adaptar aos costumes religiosos e culturais que existem no Islão. Logo, vocês, quando saem do Islão, têm que fazer o mesmo na outra cultura. Adaptarem-se à cultura que está disposta a receber-vos. Curiosamente, por causa desta relação do respeito mútuo, e para mim, de forma curiosa até, a maioria
do povo hindu que abriu os braços a todas as outras comunidades, sem exclusão, incluindo o Islão, salvo o Paquistão, existe uma boa relação entre o hinduísmo e o islamismo, sendo as duas religiões completamente diferentes, não é? Uma não aceita nem símbolos, nem esculturas, nem pinturas criativas, nem nada, não é? E a outra sim. Não é? Portanto, pronto. Depois existe aquela questão também, pronto, mais ou menos engraçada, tem uma certa piada, que é, pronto, o próprio Alcorão diz que, pronto, que nós não devemos adorar nada, mas, pronto, salvo, não é? Que é a parte engraçada, salvo quando a adoração é a religião do Islão. E é aí que, pronto, ao haver uma adoração da religião, seja ela qual for, existem depois comportamentos que não se sentem muito confiantes na negação da religião. Pois o que está em causa é cada um saber-se dominar e controlar perante as declarações dos outros, pois as palavras não mudam a realidade, elas só potenciam a imaginação de quem tem capacidade de imaginar. Isto são princípios taoístas ou daoístas, como queira chamar, ou zen, okay? Pronto. E é assim que o mundo rebola e avança como se fosse uma bola nas mãos de uma criança. Ora, em prol da imaginação de cada um, caso não houvesse imaginação, ninguém podia criar nada de novo. Era tudo igual. Vocês gostam muito desse igual, desse lado estático, dessa tentativa de perfeição, que não é perfeição, pois pronto, é demasiado estático, demasiado igual para todos. Sendo que eu até pensava que, em prol dos valores da religião, isto é, do Islão, havia, ou haveria, como é que eu ia dizer, uma maior atenção pela comunidade pobre. E o Alcorão aponta para isso, aponta para uma ajuda mútua entre os mais ricos e os mais pobres. E eu, durante anos, pensava que no Islão e nos países muçulmanos a pobreza não existia. Da mesma forma que existe nos outros países, onde entra uma degradação brutal. Contudo, estive a fazer uma investigação assim, um bocadinho maior e reparei que, pronto, a pobreza e a miséria puramente económica existe em vários países muçulmanos. Logo, vocês já não estão a ser fiéis ao que o livro diz. Pronto. O que é pena. Mas pronto, eu, em princípio, vou criar aí uma aplicação para dominar o mundo e pôr-vos a fazer essas coisas todas. Em prol, pronto, de ganharem alguma coisa, porque, pelos vistos, é mais importante ganhar alguma coisa do que serem gajos bons para mais alguém. Isto ao nível geral e global. Não é só a religião muçulmana, é todos os outros, incluindo aquela gente que não tem religião, tanto faz. E portanto, pronto, era por irem entenderem estes pequenos aspectos que estão a ver com o respeito das outras comunidades, das outras culturas. A China, que é o dragão, eu sou o macaco, existe o dragão. Pronto, a China, pronto, ela foi muito criticada, principalmente porque usou o corpo militar para forçar que uma qualquer comunidade que se queria integrar na China seguisse os princípios chineses. E mesmo que tivesse havido essa crítica, na qual eu concordo com a crítica, pois considero mal que se use o corpo militar para comunicar, seja lá o que for, e para instruir e educar, seja lá o que for. Pronto, eu concordo que haja uma necessidade
da comunidade que tem valores que contradizem os nossos valores, que saibam lidar com os nossos valores sem entrar em colapso mental. Aqui, como vocês sabem, estamos em democracia, e se eu quiser dizer que o senhor Montenegro, que é o Presidente da República, ou o Primeiro-Ministro, é meio podre e sujo e homossexual, eu posso dizer isso sem ser condenado. Portanto, se eu posso dizer mal, seja verdade ou não, do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, eu também posso dizer que o povo muçulmano é pouco humano. E se vocês se sentirem mal, vocês têm que saber lidar com isso sem me atacarem. Pois as palavras não mudam a realidade. Potenciam a imaginação de quem é capaz de imaginar, sabendo que, se é uma verdade que a pessoa quer esconder, a probabilidade da palavra é ofender. Se é uma mentira, em princípio, ninguém fica ofendido com uma mentira. Até nos podemos rir. Dizer, olha, este gajo pensa que é um macaco, mas não é. Pronto, isso é uma verdade. Eu penso que sou macaco, mas como vocês podem ver, pronto, serei um macaco diferente dos outros. Só isso. Mas se disserem que eu sou o maior traficante do mundo, eu vou-me rir, porque, além de ser mentira, acho piada à imaginação do outro. Não sei de onde é que ele tirou essa ideia, mas está tudo. Ser feliz. Chama a polícia, se quiser. Podem até dormir aqui comigo durante um ano inteiro, para ver se aparece alguém que queira comprar droga. Se aparecer, se calhar eles vender droga. Se não aparecer, provavelmente isso era mentira. E, portanto, eu estou confortável perante qualquer coisa que ponha em causa essa mentira como verdade. Mas se for uma verdade que eu queira esconder, já vou ficar chateado. São questões da psicologia e pronto. O mundo judicial anda sempre assim um bocadinho atrasado, está sempre preso ao passado e pronto, e tem dificuldade em evoluir. Tal como quase todas as religiões e pessoas que adoram a sua religião, pois pronto, por consequência do cérebro, todas elas, seja amante da religião ou amante de uma canção, de conteúdo técnico, tecnológico, teórico ou subjetivo, a pessoa que adora o conteúdo vai sentir necessidade de ver o reflexo na realidade do que o livro diz que deveria existir na realidade. Sendo que o livro, pronto, o Maomé só escreveu uns textozinhos, ele não escreveu o Alcorão. Como vocês sabem, não é? Não venham cá dizer que foi o Maomé que escreveu o Alcorão. Deixo-vos já, digo, vocês muçulmanos não têm nada. Pronto. É que o Alcorão foi algo que foi escrito, inspirado nos textozinhos que o Maomé escreveu. Sendo que o Alcorão em si, pronto, devia ter tipo uma introdução a dizer, pronto, façam um favor de ler este livro com uma grande abstração. E não literalmente. Pois, ao ler literalmente, em princípio, qualquer um vai ser altamente injusto com qualquer um. Ponto. Qualquer um. Mas, à parte disso, não é só no Alcorão. Na Bíblia é a mesma coisa, na Tora é a mesma coisa, no Livro dos Mortos é a mesma coisa, e aí vai. No Tao Te Ching já pode-se ler de forma literal, pois a técnica taoísta e o Zen é falar sem falar. É falar de modo a que o leitor tenha a total liberdade de imaginar, seja lá o que for que está ali descrito, que não está descrito de uma forma concreta e objetiva. E como tal, pronto, já pode ler as coisas de forma literal,
pois não existe ali nenhum indicador que diga se é assim, o resultado é assado. Não. São questões da psicologia. Pronto. E, como sempre, para acabar com o vídeo, para isto não ser agora ainda por cima 15 minutos, não é? Maior que a mensagem anterior, pronto. É só para dizer que viemos em paz. E é por isso que eu estou a fazer estes videozinhos com um título para vocês olharem para mim e afins, dizendo que eu vim em paz. Se eu não viesse em paz, vocês nunca alguma vez me viam. Só viam aí gente a matar assim aleatoriamente, sabe-se lá porquê. É que, pronto, vocês, comunidade muçulmana, mesmo que atualmente estejam muito mais pacíficos do que se demonstram noutros países, vocês têm que entender que a religião que vocês adoram é para vocês, nada mais. Não é para os outros. Se o outro não concorda, ou se ele não é islâmico, vocês têm que respeitar. E o primeiro passo para a paz de todas as comunidades do mundo é o respeito pela diferença, nada mais.